Olá e boas-vindas à nossa explicação de hoje. A gente vai mergulhar direto numa das promessas mais fundamentais da nossa sociedade. E olha, essa não é uma promessa qualquer, tá? É, na verdade, a maior arma que as nossas juventudes têm para defender o mundo que vão herdar. É absolutamente fascinante pensar que um texto de lei não é só aquele pedaço de papel antigo guardado numa gaveta, mas sim uma chave viva, uma chave desenhada para garantir não só a nossa sobrevivência básica, mas uma qualidade de vida realmente próspera para as gerações que ainda estão por vir. Então vamos direto ao ponto para entender como funciona esse verdadeiro escudo protetor. Para começar a nossa análise, fica aqui uma pergunta que parece simples, mas muda tudo. A quem de fato pertence o meio ambiente? Pensa bem, aquele ar puro que a gente respira, a imensidão da Amazônia, a nossa costa incrível ou até aquela praça super arborizada no nosso bairro. De quem é isso tudo? Pelo jeito que as coisas funcionam hoje em dia, dá até a impressão de que isso é propriedade exclusiva do governo, né? Ou de megacorporações que compram pedaços gigantes de terra. Mas a resposta para essa pergunta muda absolutamente toda a nossa relação com a nossa casa comum e, principalmente, o que a gente pode exigir em termos de proteção. E a resposta oficial, definitiva para essa questão, está cravada no artigo 225 da nossa Constituição Federal de 1988. O genial sobre esse artigo é que, quando ele foi criado, foi um passo literalmente revolucionário para o mundo todo. Ele muda a forma como a gente enxerga a natureza. O meio ambiente deixa de ser só uma abstração poética, ou pior, uma fonte infinita para ser explorada até acabar, e passa a ser reconhecido de forma oficial como um direito fundamental e inegociável de toda a nossa sociedade. A lei traz uma frase que é categórica e, ao mesmo tempo, super forte. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Mas o grande trunfo, o detalhe que realmente vira o jogo da nossa história, é aquela parte que define o meio ambiente como um bem de uso comum do povo. Sabe o que isso significa na prática? Isso derruba totalmente qualquer ideia de posse exclusiva ou de privatização da nossa base de vida. A natureza não é um feudo do Estado e não é propriedade privada intocável de ninguém. Ela é um bem comum, pertence a todos nós. É a garantia legal de que a integridade do ambiente é absolutamente vital para a nossa própria qualidade de vida. E aí a gente chega no coração de toda essa luta, que é o conceito de responsabilidade intergeracional. Basicamente, um verdadeiro pacto de gerações. A lei não está focada só no conforto de quem já está aqui hoje. Ela exige um compromisso sagrado para que a juventude de amanhã tenha exatamente os mesmos privilégios de respirar um ar limpo, de ter água potável, comida saudável e uma biodiversidade rica. Não é uma mera sugestão de consumo sustentável, sabe? É um dever coletivo nosso de garantir que quem ainda nem nasceu não receba de herança um planeta totalmente falido. A lógica por trás dessa lei é cristalina. Se a natureza é um bem de todo mundo, então qualquer dano causado a ela bate de frente, de forma brutal, na nossa coletividade. Vamos pensar em casos reais. Quando a bacia de um rio importante sofre com contaminação, ou quando o Pantanal passa semanas queimando sem parar, a dor não fica só na flora e na fauna. Comunidades inteiras adoecem, a economia local entra num colapso total, sem contar a poeira e a fumaça que viajam milhares de quilômetros e cobrem metrópoles gigantescas. Ou seja, a dor de uma área degradada é, com certeza absoluta, uma dor compartilhada por toda a nossa sociedade. Para dar conta de um desafio desse tamanho, a Constituição não joga o problema só no colo de uma pessoa na esperança de um milagre. Nada disso. Ela cria uma aliança obrigatória, um mandato duplo que é indispensável. De um lado, a gente tem o dever institucional e irrenunciável do poder público, do Estado, com todas as ferramentas dele, e do outro lado, o peso, a força ativa e a voz cobradora da coletividade. Nenhuma dessas partes pode simplesmente cruzar os braços ou agir sozinha se a gente realmente quiser garantir esse direito para o futuro. E as exigências para o Estado são claríssimas. A Constituição tem um verdadeiro mapa de obrigações. O governo tem o dever de preservar nossa imensa diversidade biológica, proteger com unhas e dentes a fauna e a flora, controlar com mão firme as atividades que poluem e exigir estudos detalhados de impacto ambiental antes de qualquer obra que traga riscos. Para as nossas juventudes, isso não é só teoria para ler e esquecer. É um baita checklist de cobrança. É a base legal para a gente se indignar, se mobilizar contra a inércia política e exigir que o governo cumpra exatamente o que está na nossa lei maior.
Mas, claro, a gente precisa ter o pé no chão. Existe um abismo bem doloroso entre esse ideal poético e visionário da Constituição e o cenário de degradação que machuca o nosso país diariamente. Reconhecer que o papel aceita qualquer coisa, mas que o solo, a água e o ar carregam as cicatrizes reais da omissão é o primeiro e mais importante passo para qualquer mudança de verdade. A teoria é maravilhosa, mas a nossa realidade brasileira exige muito trabalho prático, para ontem. A realidade bate na porta com muita violência. É o desmatamento brutal que engole florestas antigas, são os rios sufocados pela poluição urbana e industrial, os lixões a céu aberto que mostram um caos do descarte incorreto e as queimadas que pintam os nossos céus de cinza. Tudo isso é combustível para as mudanças climáticas e gera aquela ansiedade climática absurda que pesa na saúde mental de tanta gente. Mas é exatamente essa crise profunda que cria a urgência para uma mobilização imediata e firme de quem vai herdar esse planeta. A ponte para a gente cruzar esse abismo entre o caos de hoje e o ideal da lei tem nome e sobrenome: educação ambiental. E não estamos falando daquela visão antiga de só pintar uma árvore no Dia da Natureza e esquecer do assunto. A gente está falando de algo muito mais denso. A educação ambiental exigida para o nosso futuro é uma ferramenta estrutural de defesa. É o motor que tem o poder real de transformar a nossa sociedade, de dentro para fora, mudando os nossos padrões de consumo e os nossos valores de convivência. Uma educação verdadeira, ela empodera. Ela constrói uma consciência crítica super afiada, preparando as novas gerações não só para separar o lixo, mas para questionar sistemas inteiros. Ela estimula a participação social, dando base para as juventudes entrarem ativamente na política, nos debates das cidades e assumirem de vez as rédeas do amanhã através da responsabilidade coletiva. É literalmente entregar as ferramentas intelectuais e éticas para que a galera não aceite mais o inaceitável. O resultado prático dessa educação viva é uma mobilização popular que arrepia. A gente vê isso na garra dos coletivos de juventude defendendo as matas, nas lideranças de comunidades tradicionais que protegem os rios com a própria vida e no trabalho incrível das cooperativas de catadores que fazem a economia circular girar no Brasil. É a sociedade inteira, do jeito mais potente possível, assumindo a liderança do seu espaço e fazendo a lei respirar de verdade fora dos livros jurídicos. E colocar o artigo 225 em prática começa no nosso microcosmo, nas nossas casas e bairros. É separar os resíduos direitinho, dar um freio no consumismo exagerado reaproveitando materiais, dar o destino certo para o óleo de cozinha que destrói nossos aquíferos se for pro ralo e, claro, apoiar aquelas iniciativas locais incríveis de quem já está na luta. Isso não é só tarefa chata de rotina, tá? São atos diários de exercício de cidadania. São pequenas rebeliões a favor do nosso amanhã e a defesa mais direta da nossa Constituição. Tudo isso amarra numa conclusão que é inegável. O artigo 225 ensina que defender o meio ambiente nunca foi um assunto secundário ou uma escolha só para quem gosta da natureza. É uma necessidade vital, imperativa. Cuidar dos nossos ecossistemas é, no fim do dia, garantir a sobrevivência da nossa própria espécie. É defender a saúde pública das famílias e garantir a dignidade humana básica para todas as populações. Porque, sem um ambiente equilibrado, qualquer outro direito social simplesmente desmorona. E aqui a gente chega no pensamento central da nossa jornada, que resume muito bem a beleza e a urgência desse pacto. Preservar hoje é garantir o amanhã. O nosso compromisso implacável nas ações do dia a dia e principalmente a nossa voz alta cobrando políticas públicas rigorosas agora é o nosso único seguro de vida. É exatamente isso que vai garantir que as juventudes herdem não um cenário esgotado e assustador, mas um mundo que seja genuinamente próspero, verde e justo para se viver. Para fechar nossa análise, fica essa provocação que não quer calar. Como é que nós vamos defender o nosso amanhã? O direito à vida e a um ambiente equilibrado já está cravado na Constituição com todas as letras. E as ferramentas de cobrança estão todinhas à nossa disposição. O mapa do que precisa ser feito está muito claro. A responsabilidade e aquele poder gigantesco de mobilizar e transformar estão nas nossas mãos. Fica aqui o convite para uma ação contínua e sem medo. Até a nossa próxima análise.